Berlim, 16 de abril de 1945. A capital do Terceiro Reich desperta ao som de trovões distantes ecoando pelo horizonte oriental. Mas isso não é clima. Isso é a artilharia do Exército Vermelho, reunida em números nunca antes montados na história da humanidade, preparando-se para entregar o golpe final ao Império, em ruínas de Adolf Hitler. Depois de quase 6 anos de guerra total, após conquistar a maior parte da Europa, depois de trazer morte a dezenas de milhões, a Alemanha nazista enfrenta seus últimos dias. A cidade que uma vez celebrou um Reich milenar, agora conta suas horas restantes. A primavera de 1945 encontra o mundo transformado além do reconhecimento desde o verão de 1939, quando Hitler soltou seus exércitos. O Wehrmacht, que antes parecia invencível, agora luta em solo alemão, com as costas contra a parede, cercado por todos os lados. A oeste, as forças americanas e britânicas cruzaram o Reno e avançam profundamente no coração do Reich. Ao sul, os aliados avançam através da Áustria. Do norte, mais exércitos soviéticos se preparam para atacar em direção à costa do Báltico. E a leste, o Marechal Georgy Zhukov e o Marechal Ivan Konev comandam mais de 2 milhões de tropas soviéticas, 40 mil peças de artilharia e 6 mil tanques dispostos em um enorme semicírculo ao redor de Berlim, prontos para esmagar a capital nazista em poeira. Para o povo alemão, este momento representa o culminar de uma aposta catastrófica que consumiu a sua nação. O regime que prometeu grandeza entregou apenas destruição. A ideologia que afirmava a superioridade racial provou ser vazia diante da determinação soviética e do poder industrial dos aliados. O Führer, que garantiu a vitória, agora se esconde em um bunker sob o Ministério do Reich, emitindo ordens a exércitos fantasmas que não existem mais, movendo divisões em mapas que já foram destruídos há muito tempo. Acima dele, Berlim arde. Ao seu redor, a arquitetura da grandiosa visão de Albert Speer desmorona sob o bombardeio incessante. Além dele, o som da artilharia soviética se torna mais alto a cada hora que passa. As apostas nesta batalha final transcendem meros objetivos militares. A queda de Berlim marcará não apenas a derrota de um exército, mas a extinção de um regime, o fim de uma ideologia que levou o mundo à beira do apocalipse. Para os soviéticos, a captura de Berlim representa vingança pelos 27 milhões de cidadãos que perderam, justiça pela terra queimada e pelo assassinato em massa que a Wehrmacht trouxe para sua pátria. Para os aliados ocidentais, sinaliza o fim da guerra europeia e o início de qualquer paz incerta que se seguirá. Para os civis alemães presos na capital, significa a chegada de um exército inimigo com toda a razão para lembrar as atrocidades cometidas em sua pátria. A chancelaria do Reich de Hitler, uma vez o centro do poder absoluto, agora serve como o centro nervoso de um império em colapso. Profundamente sob os jardins, em um bunker de concreto projetado para suportar bombardeios, Hitler preside sobre os remanescentes de sua estrutura de comando. Seus generais relatam desastre após desastre. A linha do rio Oder colapsou. As forças de alívio que ele exige não existem. As armas maravilha que ele prometeu falharam em se materializar a tempo ou em números suficientes. O povo alemão que ele afirma amar enfrenta a fome e a morte. No entanto, o Führer recusa todas as sugestões de rendição, todos os apelos para poupar Berlim de destruição total. Ele decidiu que, se a Alemanha não pode vencer, a Alemanha deve ser destruída. Se o povo alemão não pode atingir sua visão de supremacia racial, eles merecem perecer. A nação que lhe deu poder compartilhará seu destino. Em toda Berlim, civis se aglomeram em porões e túneis do metrô, ouvindo o bombardeio de artilharia intensificando-se para o leste. Eles suportaram anos de bombardeios estratégicos pela Royal Air Force e pelo Exército do Ar dos Estados Unidos. Eles viram sua cidade se transformar de uma capital orgulhosa do poder nazista em uma paisagem de ruínas e entulho. Agora, eles aguardam algo pior: a chegada da infantaria soviética, das tripulações de tanques e das tropas de assalto que lutaram para chegar de Stalingrado através de Varsóvia,
que viram o que a ocupação alemã significou para suas próprias cidades e vilarejos. O Ministério da Propaganda encheu as mentes alemãs com o terror sobre o que a vitória soviética trará. Alguns desses avisos são exagerados para manter a resistência. Muitos não são. As forças militares alemãs defendendo Berlim representam uma assembleia desesperada do que restou. Soldados regulares da Wehrmacht, algumas divisões veteranas retiradas de outras frentes, lutam ao lado de fanáticos da Waffenschutzstaffel, milícias idosas do Volkssturm, armadas com armas obsoletas, e crianças da juventude hitlerista que recebem fuzis e são instruídas a parar tanques. Eles ocupam um anel defensivo de trincheiras, bunkers e edifícios fortificados rapidamente construídos nas últimas semanas. Atrás deles, as ruas da cidade foram barricadas, pontes preparadas para demolição, edifícios transformados em pontos fortes. Os defensores contam talvez com 300 mil, mas muitos carecem de treinamento adequado, equipamento ou munição. Eles enfrentam as forças soviéticas que os superam em número de 6-1 em tropas, 10-1 em artilharia e 20-1 em tanques. Um soldado soviético escreveu mais tarde: "Podíamos ver o brilho de Berlim em chamas no horizonte e sabíamos que cada passo a partir daqui para frente seria pago com sangue, mas também sabíamos que o fim da guerra esperava naquela cidade em chamas. A batalha por Berlim será guerra urbana em sua forma mais brutal e absoluta. Casa por casa, cômodo por cômodo, rua por rua, a capital do Reich se tornará um matadouro. Os arquivos capturados na sequência revelarão cenas de devastação quase além da compreensão. As imagens não censuradas mostrarão não a narrativa limpa da propaganda, mas a terrível realidade da guerra total chegando ao seu desfecho. Esta é a história de como o Terceiro Reich morreu, como Berlim caiu e como o mundo mudou para sempre nesses últimos e desesperados dias de abril e maio de 1945. O Terceiro Reich, em seu zênite, controla território desde a costa atlântica da França até os portões de Moscovo, do Círculo Ártico da Noruega até os desertos do norte da África. No verão de 1942, as forças alemãs estão no auge de sua expansão, seus exércitos aparentemente imparáveis, a visão de seu Führer de dominação continental parecendo inevitável. Mas impérios construídos sobre a conquista contêm as sementes de sua própria destruição. A decisão de invadir a União Soviética em junho de 1941 prova ser o erro fatal de Adolf Hitler, o erro estratégico do qual a Alemanha nazista nunca irá se recuperar. Os pontos de virada acontecem em rápida sucessão, cada um drenando a Wehrmacht de forças que não pode repor. Stalingrado, no inverno de 1942 a 1943, custa à Alemanha sua sexta exército, 300 mil homens perdidos em uma única derrota catastrófica. Kursk, no verão de 1943, despedaça as divisões Panzer na maior batalha de tanques da história, quebrando a espinha da capacidade ofensiva alemã na frente oriental. A União Soviética, que Hitler descartou como uma casa de cartas pronta para desmoronar, ao invés disso, prova ser capaz de absorver perdas horríveis e emergir mais forte, sua base industrial deslocada além dos Urais, seus exércitos crescendo em tamanho e sofisticação a cada mês que passa. Em 1944, a situação estratégica se reverte completamente. Os aliados ocidentais desembarcam na Normandia em junho, abrindo a tão esperada segunda frente. A Operação Bagration, no leste, destrói o grupo de exército Centro, eliminando 28 divisões alemãs em 5 semanas. O Exército Vermelho avança pela Europa Oriental, liberando territórios que a Wehrmacht conquistou anos antes. A Romênia troca de lado em agosto, a Bulgária segue em setembro, a Finlândia assina um armistício, a Hungria tenta negociar a paz, levando a uma ocupação alemã e à instalação de um regime fantoche. O sistema de alianças que Hitler construiu por meio de intimidação e oportunismo colapsa tão rapidamente quanto foi formado. A ofensiva soviética de inverno de janeiro de 1945 rompe as linhas defensivas alemãs na Polônia, avançando centenas de quilômetros em semanas. No início de fevereiro,
as forças soviéticas alcançam o rio Oder, a menos de 70 quilômetros de Berlim. A ofensiva das Ardenas em dezembro, a aposta desesperada de Hitler para dividir os aliados ocidentais e capturar Antuérpia, falhou completamente, consumindo as últimas reservas móveis da Alemanha. A capital, que antes parecia intocável, agora está ao alcance dos exércitos inimigos tanto do leste quanto do oeste. O marechal Georgy Zhukov comanda o primeiro fronte bielorrusso posicionado diretamente a leste de Berlim, a rota mais curta para a capital nazista. Seu rival, o marechal Ivan Konev, lidera o primeiro fronte ucraniano ao sul, também pronto para atacar a cidade. O segundo fronte bielorrusso do marechal Konstantin Rokossovski mantém o setor norte, preparando-se para se voltar em direção à costa do Báltico e isolar as forças alemãs no norte. Stalin autorizou tanto Zhukov quanto Konev a correrem para Berlim, promovendo deliberadamente a competição entre seus marechais para garantir a máxima rapidez e agressividade. A concentração do poder soviético reunida para a ofensiva final ultrapassa qualquer coisa já vista na história militar. Estes três frontes compreendem mais de 2.500.000 soldados, 6.000 tanques e canhões autopropulsados, 7.500 aviões e 41.600 peças de artilharia e morteiros. O plano soviético exige uma força avassaladora aplicada com eficiência implacável. A artilharia pulverizará as posições alemãs antes que a infantaria e os tanques avancem. O poder aéreo fornecerá apoio constante. Engenheiros de combate limparão os campos minados e destruirão obstáculos. Unidades de assalto especialmente treinadas atacarão posições fortificadas. O Exército Vermelho aprendeu lições amargas ao longo de anos de combate contra a Wehrmacht. Não se baseia mais em ataques de onda humana. Em vez disso, combina um enorme poder de fogo com sofisticação tática, aplicando métodos de guerra industrial ao combate urbano. Os soldados que avançam em direção a Berlim lutaram seu caminho a partir de Moscovo, Stalingrado e Kursk. Liberaram campos de concentração e viram o que a ocupação alemã significava para os cidadãos soviéticos. Eles vêm por vingança, tanto quanto por vitória. O plano de defesa alemão existe mais na teoria do que na realidade. O general Gotthard Heinrich comanda o grupo de exército Vístula, responsável por defender as abordagens a Berlim a partir do leste. Ele entende a falta de esperança de sua situação, mas prepara a melhor defesa possível com recursos inadequados. 3 linhas defensivas protegem a capital. A linha Oder-Neisse corre ao longo dos rios a leste de Berlim. A segunda linha segue cristas e áreas elevadas mais próximas à cidade. A terceira consiste em Berlim propriamente dita, dividida em setores defensivos, com o quartel-general no centro. Heinrich planeja evacuar as posições avançadas antes do bombardeio da artilharia soviética, preservando suas forças para lutar mais atrás, onde o terreno oferece mais vantagens. Adolf Hitler mina todos os planos defensivos racionais com interferências constantes. Ele afasta generais competentes que lhe dizem verdades difíceis e os substitui por leais que prometem milagres. Ele retira divisões de elite da Schutzstaffel do oeste para defender Berlim, enfraquecendo outras frentes. Ele proíbe retiradas e exige contra-ataques impossíveis. No Führerbunker, sob o palácio da chancelaria do Reich, ele estuda mapas mostrando exércitos fantasmas, move divisões inexistentes e planeja ofensivas com forças que foram destruídas semanas antes. Sua crença de que a vontade fanática pode compensar a inferioridade material torna-se mais delirante à medida que a situação militar se agrava. As forças que defendem Berlim refletem o desespero da Alemanha. O 9º Exército, sob o comando do general Theodor Busse, mantém posições ao longo do rio Oder, a sudeste da capital, ocupando a primeira linha de defesa com talvez 80.000 tropas. O 3º Exército Panzer, ao norte, conta com talvez 150.000 homens, mas carece de combustível, munição e peças de reposição para sustentar um combate prolongado. Dentro de Berlim, a área de defesa de Berlim, sob o comando do general Helmut Reimann, dirige uma seleção mista de unidades regulares da Wehrmacht, batalhões da Waffen-Schutzstaffel, milícias do Volkssturm
formações da juventude hitlerista, destacamentos policiais e unidades de voluntários estrangeiros. Muitos membros do Volkssturm são homens com mais de 60 anos ou meninos com menos de 16, armados com rifles e com algumas horas de treinamento antes de serem enviados para posições defensivas. Os soldados da juventude hitlerista são adolescentes doutrinados a acreditar que morrer pelo Führer representa a mais alta honra. Os estoques de munição da Alemanha estão criticamente baixos. Os suprimentos de combustível diminuem para quase nada, imobilizando tanques e aeronaves. As rações de alimentos diminuem constantemente à medida que as linhas de suprimento entram em colapso. A Wehrmacht não pode mais substituir as perdas em homens ou equipamentos. As fábricas estão em ruínas devido aos bombardeios aliados. As redes de transporte mal funcionam. O sistema econômico que sustentou anos de guerra não pode se manter por muito mais tempo. No entanto, Hitler exige que a Alemanha lute até a última bala, o último soldado, o último suspiro. Ele emite ordens declarando que qualquer oficial que se retirar sem autorização será julgado e executado. Grupos especiais de polícia militar patrulham atrás das linhas alemãs, pendurando desertores em postes de luz como advertências para os outros. Durante o mês de março e no início de abril, um relativo silêncio predomina na frente do Oder, enquanto os soviéticos concluem os preparativos para sua ofensiva final. Eles acumulam milhões de projéteis de artilharia, milhares de toneladas de combustível e montanhas de suprimentos. Eles trazem equipamentos de engenharia para construir pontes e limpar obstáculos. Eles realizam reconhecimento, identificando posições alemãs e planejando rotas de ataque. Eles coordenam com as forças aéreas para obter o máximo apoio. O Exército Vermelho leva seu tempo porque planeja fazer desta ofensiva algo avassalador e decisivo. Nenhum contra-ataque alemão pode ser permitido para retardar o avanço. Nenhuma posição defensiva pode ser autorizada a se manter. Um oficial alemão escreveu mais tarde: "Nós sabíamos que eles estavam vindo, podíamos ouvir seus tanques e caminhões do outro lado do rio à noite. Podíamos ver suas aeronaves de reconhecimento durante o dia, e sabíamos que quando eles finalmente atacassem, nada do que possuíssemos poderia detê-los." Um oficial de artilharia soviético lembra: "As granadas continuavam a chegar por trem, dia após dia, até que nos perguntamos se poderíamos possivelmente dispará-las todas, mas nossos comandantes nos disseram que Berlim deve ser reduzida a pó, que nada deve permanecer da capital nazista, e nos preparamos para causar uma destruição em uma escala que o mundo nunca tinha visto." Até meados de abril, os preparativos estão completos. Mais de 22 mil peças de artilharia de campanha, pesados morteiros e lançadores de foguetes apontam para as posições alemãs. Exércitos de tanques se reúnem em áreas de preparação avançada. Tropas de assalto recebem briefings finais. Engenheiros de combate posicionam equipamentos de ponte. Exércitos aéreos preparam-se para apoiar a ofensiva terrestre com milhares de saídas. A maior operação militar da história está pronta para começar. O destino de Berlim está na balança, seus últimos dias medidos em horas e não em dias. A cidade em si se prepara para o pior. Civis cavam trincheiras em parques e jardins. Engenheiros fortificam edifícios com sacos de areia e concreto. As autoridades estabelecem postos de comando em porões reforçados. Hospitais se preparam para mortes em massa. Abrigos antiaéreos se enchem de pessoas que se recusam a sair. Transmissões de propaganda instam os defensores a lutar por cada edifício e cada rua. Mas muitos berlinenses simplesmente esperam em seus porões, orando para que o pesadelo acabe, esperando sobreviver ao que vier a seguir. Eles suportaram anos de guerra, meses de bombardeios, semanas de condições degradantes. Agora enfrentam a catástrofe final. O palco está montado para a última grande batalha da Guerra Europeia. Uma batalha que transformará Berlim de capital do poder nazista em um símbolo de derrota total. Uma cidade que carregará as cicatrizes desses últimos dias por gerações vindouras. A exatamente 3 horas da manhã do dia 16 de abril de 1945, o céu oriental explode em luz.
22.000 canhões soviéticos abrem fogo simultaneamente ao longo de uma frente que se estende da costa do Báltico até a fronteira checa. O maior bombardeio de artilharia da história humana começa com um som que sacode a própria terra. Os projéteis gritam acima em ondas ininterruptas. Altas explosões destroem as posições defensivas alemãs. Os lançadores de foguetes Katyusha acrescentam seu uivo distinto à sinfonia de destruição. O solo treme continuamente enquanto toneladas de munições atingem as linhas alemãs. Soldados alemães se agacham em seus abrigos e trincheiras, suportando um bombardeio além de qualquer coisa que tenham experimentado nas batalhas anteriores da Frente Oriental. O bombardeio continua por 30 minutos, depois 1 hora e então mais tempo, transformando as defesas do rio Oder em uma paisagem de crateras, fortificações destruídas e veículos em chamas. O Marechal Zhukov emprega uma inovação tática para o ataque. Ele reuniu 143 holofotes ao longo de sua frente, enormes luzes antiaéreas reposicionadas para cegar e desorientar os defensores alemães. Quando a infantaria soviética e os tanques avançam às 5 horas da manhã, os holofotes se acendem, criando uma aurora artificial. O plano prevê que as luzes iluminem as posições alemãs enquanto deixam os atacantes soviéticos na escuridão. Na prática, as luzes se refletem na fumaça, poeira e neblina matinal, criando confusão para ambos os lados. No entanto, 3 exércitos soviéticos avançam em direção às alturas de Silo, o sistema de cristas que forma a última barreira natural antes de Berlim. As alturas de Silo se elevam aproximadamente 45 metros acima da planície de inundação do Oder, oferecendo aos defensores alemães excelentes campos de tiro através do terreno aberto abaixo. O general Heinrich posicionou suas unidades mais fortes nessas alturas, entendendo que, se os soviéticos romperem aqui, nada os impedirá de chegar a Berlim. Os defensores da 9ª Armadada ocupam posições preparadas com campos de tiro interligados, campos minados, protegendo as abordagens e artilharia previamente registrada nas prováveis rotas de ataque soviéticas. Eles se retiraram de posições avançadas antes que o bombardeio começasse, seguindo o plano de Heinrich para preservar forças para a linha defensiva principal. Essa retirada tática salva muitas vidas, mas enfurece Hitler, que exige que cada metro de terreno seja defendido, independentemente do custo. Tropas de assalto soviéticas encontram resistência feroz enquanto avançam em direção às elevações. Metralhadoras alemãs varrem a planície de inundação. Canhões antitanque destroem tanques T-34 em avanço. Fogo de artilharia cai sobre a infantaria soviética. O avanço desacelera, depois para em alguns locais. O cronograma de Zhukov prevê romper as elevações de Silo no primeiro dia, mas a resistência alemã se revela mais forte do que o esperado. As baixas soviéticas aumentam rapidamente. Batalhões inteiros são dizimados ao atravessarem o terreno aberto. Ataques de tanques falham em campos minados e sob fogo antitanque. O plano de holofotes gera tantos problemas quanto soluções, lançando sombras estranhas e dificultando a identificação dos alvos. Ao meio-dia do 16, Zhukov percebe que sua ofensiva emperrou. Ele compromete suas forças de tanques mais cedo do que planejado, lançando reservas blindadas na batalha antes que a ruptura seja alcançada. Centenas de tanques adicionais se aglomeram nas estradas e pontes, criando imensos engarrafamentos. Os comandantes soviéticos empurram suas unidades para a frente desesperadamente, sabendo que Stalin espera progresso rápido. O ditador autorizou tanto Zhukov quanto Konev a capturar Berlim, criando uma corrida entre os dois marechais. Zhukov não pode se dar ao luxo de ficar para trás. Ele ordena que os ataques noturnos continuem, recusando-se a deixar os defensores alemães descansar ou se reorganizar. As lutas se intensificam durante a noite do 16 para o 17 de abril. A infantaria soviética ataca as posições alemãs na escuridão. O combate corpo a corpo se intensifica em trincheiras e bunkers. Lança-chamas desinfetam os pontos fortes. Engenheiros de combate destruem fortificações com explosivos. Os defensores alemães lutam com coragem desesperada,
sabendo que a cada hora que atrasam o avanço soviético, os refugiados têm mais tempo para fugir para o oeste. Muitos soldados alemães já não lutam por Hitler ou pela ideologia, mas por suas famílias, por seu país, uns pelos outros. Eles sabem que a guerra está perdida, mas se recusam a simplesmente se render e abandonar seus camaradas. Ao sul, o primeiro frente ucraniano do Marechal Konev alcança melhores resultados. Seu bombardeio de artilharia começa ao mesmo tempo que o de Zhukov, mas enfrenta defesas menos formidáveis. O 4º Exército Panzer, defendendo este setor, carece da força e profundidade de posições que o 9º Exército ocupa. As forças de Konev atravessam o rio Neisse usando pontes flutuantes construídas sob a proteção de fumaças. Seus exércitos de tanques avançam através da resistência inicial mais rapidamente do que as forças de Zhukov. Na noite do 16º, Konev avançou vários quilômetros e rompeu a primeira linha defensiva em vários lugares. Ele relata esse sucesso a Stalin, sugerindo implicitamente que seu fronte pode alcançar Berlim primeiro. Stalin usa a rivalidade entre seus marechais de forma implacável. Ele telefona para Zhukov na noite do 16º, expressando decepção com o progresso lento contra as alturas de Silo. Ele informa a Zhukov que Konev avança com mais sucesso no sul. Ele sugere que pode redirecionar os exércitos de tanques de Konev diretamente em direção a Berlim se Zhukov não conseguir quebrar a defesa rapidamente. A mensagem é clara: capture Berlim rapidamente ou seja ultrapassado. Zhukov responde comprometendo ainda mais forças para o ataque, aceitando maiores perdas para conseguir a ruptura. Ele não pode permitir que Konev chegue a Berlim primeiro e reivindique o crédito pela vitória final da guerra. O segundo dia de batalha, 17 de abril, traz pressão soviética intensificada por todo o fronte. Novas divisões entram em combate, enquanto unidades exaustas se retiram. A artilharia continua bombardeando posições alemãs. Aeronaves soviéticas dominam os céus, atacando qualquer movimento alemão que observam. Sturmoviks atacam colunas alemãs. Bombardeiros atingem postos de comando e depósitos de suprimentos suspeitos. A Luftwaffe tenta combater, mas perde aeronaves mais rápido do que as missões podem ser realizadas. Pilotos alemães decolam sabendo que provavelmente não retornarão, voando aeronaves obsoletas contra a esmagadora superioridade aérea soviética, sacrificando-se em gestos fúteis. Nas alturas de Silo, a defesa alemã começa a desmoronar sob pressão incessante. A munição acaba. O número de baixas ultrapassa a capacidade de substituí-las. As unidades tornam-se isoladas à medida que os ataques soviéticos penetram as linhas defensivas. A comunicação quebra-se à medida que os equipamentos de rádio são destruídos e as linhas telefônicas cortadas. Os comandantes alemães perdem contato com seus subordinados e não conseguem coordenar respostas eficazes. Unidades individuais lutam batalhas isoladas, resistindo o máximo possível antes de serem sobrepujadas ou forçadas a recuar. Na tarde do 17º, as forças soviéticas finalmente quebram a defesa das alturas de Silo em vários lugares, abrindo brechas por onde as forças de exploração se precipitam. A ruptura sinaliza o início do fim da resistência alemã organizada a leste de Berlim. O 9º Exército tenta se retirar em direção a oeste, em direção à capital, mas encontra colunas de tanques soviéticos cortando sua retaguarda. Divisões alemãs inteiras tornam-se cercadas nas florestas e cidades a sudeste de Berlim. Algumas unidades tentam romper o cerco. Outras se fortificam e se preparam para as últimas defesas. A maioria simplesmente se dissolve, enquanto os soldados abandonam posições desesperadas e tentam alcançar linhas amigas individualmente ou em pequenos grupos. O 9º Exército deixa de funcionar como uma força coesa. Suas divisões se fragmentam em grupos de combate, regimentos, companhias e, finalmente, apenas bandos de sobreviventes tentando evitar a captura. Até 18 de abril, as lanças soviéticas atingem os arredores dos subúrbios orientais de Berlim. As tripulações de tanques relatam ter visto os edifícios da cidade à distância. Unidades de reconhecimento avançado sondam as posições defensivas no perímetro da capital.
A corrida por Berlim entra em sua fase final. As forças de Zhukov se aproximam do leste. Os exércitos de Konev avançam do sudeste, seus elementos de liderança também se aproximando da cidade. Ambos os marechais exigem máxima velocidade de suas tropas. Stalin ainda não concedeu definitivamente Berlim a nenhum dos frontes. A cidade permanece o prêmio e ambos os comandantes pretendem reivindicá-la. Dentro de Berlim, o som da artilharia soviética aumenta constantemente. Civis aglomerados em porões escutam o bombardeio estrondoso e sabem que a frente se aproxima. Refugiados fugindo do leste inundam a cidade com histórias do avanço soviético, de cidades invadidas, da vingança do Exército Vermelho. O pânico se espalha por alguns distritos, enquanto outros mantêm um estranho calmaria nascida do cansaço e da resignação. O aparato de propaganda nazista continua transmitindo mensagens de esperança, prometendo que forças de alívio salvarão a capital, que armas maravilhosas mudarão o curso da batalha, que o Führer tem um plano. Poucos acreditam mais nessas mentiras. Defensores alemães em Berlim se preparam para o combate urbano. Engenheiros detonam pontes sobre o rio Spree. Barricadas bloqueiam ruas principais usando o entulho de edifícios bombardeados, bondes virados e móveis requisitados. Canhões antitanque se posicionam em cruzamentos com campos de tiro livres. Atiradores de elite ocupam os andares superiores de edifícios residenciais. Ninhos de metralhadoras cobrem os acessos a edifícios importantes. A cidade se transforma em uma fortaleza, suas ruas se tornando potenciais campos de batalha, seus edifícios potenciais tumbas. Hitler permanece no Führerbunker sob a chancelaria do Reich, cada vez mais desconectado da realidade. Ele ordena contra-ataques de exércitos que já não existem. Ele se enfurece contra generais que lhe dizem a verdade. Ele culpa o povo alemão pela fraqueza e traição, convencido de que eles o fracassaram, em vez do contrário. Seus subordinados mais próximos o observam deteriorar-se física e mentalmente, chocados com quão rapidamente ele envelhece sob o estresse. Alguns discutem em tom baixo como o fim virá, se ele fugirá ou tirará a própria vida, mas nenhum ousa confrontá-lo diretamente. O culto à personalidade que sustentava o regime nazista agora aprisiona todos em um bunker com um lunático que se recusa a aceitar a derrota. Um soldado alemão, defendendo as alturas de Seelow, mais tarde recorda: disparamos até que nossos canos brilhassem vermelhos e nossa munição acabasse, e ainda assim eles vieram, onda após onda, e então soubemos que nada poderia detê-los, que Berlim cairia, que tudo havia terminado. Um comandante de tanque soviético se lembra: quando finalmente rompemos suas linhas e vimos a estrada para Berlim se abrir diante de nós, aceleramos nossos motores à velocidade máxima, correndo para frente, sabendo que a história lembraria quem chegasse à cidade primeiro e não tínhamos a intenção de ser o segundo. A batalha final por Berlim está prestes a começar. A tempestade que se formou no rio Oder agora avança para oeste em direção à capital. Uma maré imparável de aço e vingança soviéticos, avançando rua por rua, hora por hora, em direção ao Führerbunker, onde Adolf Hitler aguarda o fim que trouxe sobre si e sua nação. 20 de abril de 1945 marca o 56º aniversário de Adolf Hitler. Também marca o dia em que a artilharia soviética começa a bombardear Berlim. O simbolismo não escapa a ninguém. O ditador que desencadeou o bombardeio sobre Varsóvia, Roterdã, Londres e inúmeras cidades soviéticas agora ouve as explosões dos projéteis inimigos em sua própria capital. No Führerbunker, oficiais nazistas se reúnem para uma celebração de aniversário surreal enquanto o Reich desaba ao seu redor. Heinrich Himmler, Hermann Göring, Joseph Goebbels, Albert Speer e outros nazistas de alta patente oferecem felicitações a um homem que levou a Alemanha à catástrofe. Do lado de fora, o som dos canhões soviéticos fica mais alto a cada hora que passa. Esta é a última vez que muitos desses homens se verão vivos. A situação militar se deteriora com uma velocidade impressionante. As forças soviéticas avançam para os subúrbios orientais de Berlim, começando o combate intenso casa a casa, que caracterizará a fase final da batalha.
Os exércitos de Zhukov pressionam do leste e do nordeste. As forças de Konev avançam do sudeste, suas lanças blindadas correndo para se unir às tropas de Zhukov e completar o cerco. Ao norte, os exércitos de Rokossovski se voltam em direção à costa báltica, cortando as forças alemãs que tentam recuar. Os 3 frontes soviéticos coordenam seus movimentos para prender cada defensor alemão dentro de Berlim ou nas florestas ao redor da cidade. A estrutura de comando alemã existe apenas no papel. O general Gotthard Heinrich tenta organizar uma retirada ordenada, priorizando a salvação de suas tropas em vez da obediência a ordens suicidas do Führerbunker. Hitler responde aliviando-o do comando, mas a mudança não tem efeito. O marechal de campo Wilhelm Keitel e o general Alfred Jodl emitem diretivas ordenando divisões fantasma a atacar, ordenando exércitos que não existem mais para aliviar Berlim, movendo unidades em mapas sem combustível, munição ou soldados. Nenhum comandante pode reverter a catastrófica situação militar. Até o dia 21 de abril, as forças soviéticas penetram profundamente nos distritos orientais de Berlim. Eles lutam através de subúrbios transformados em campos de batalha, avançando bloco por bloco, prédio por prédio, sala por sala. As táticas de ataque soviéticas para combates urbanos combinam um poder de fogo avassalador com treinamento especializado. Canhões de artilharia e tanques bombardeiam prédios suspeitos de conter defensores. A infantaria ataca estruturas sistematicamente, limpando cada andar com granadas, armas automáticas e lança-chamas. Engenheiros de combate derrubam paredes para criar novas rotas de avanço. O Exército Vermelho aprendeu as lições brutais da guerra urbana em Stalingrado e aplica esse conhecimento com eficiência implacável. Defensores alemães lutam entre escombros e ruínas, usando a paisagem da cidade destruída a seu favor. Eles posicionam Panzerfausts, armas antitanque de um único disparo, em janelas de andares superiores e disparam contra os tanques soviéticos que avançam pelas ruas abaixo. Eles montam campos de fogo interligados de metralhadora em cruzamentos-chave. Eles plantam minas e armadilhas em prédios que as tropas soviéticas devem limpar. Pequenos grupos de defensores determinados podem manter um único edifício por horas ou até dias, forçando os soviéticos a reduzir cada ponto forte de maneira metódica. Mas os defensores lutam sem esperança de alívio ou reforço, queimando munição limitada, vendo seus números diminuírem, sabendo que a pressão soviética nunca cede. A população civil presa em Berlim suporta horrores de ambos os lados. A artilharia soviética bombardeia a cidade indiscriminadamente. As autoridades alemãs proíbem a evacuação de muitos distritos. Fornecimentos de comida e água falham. Os hospitais transbordam de feridos, operando sem anestesia ou suprimentos básicos. Os berlinenses se amontoam em porões por centenas, vivendo na escuridão e no medo enquanto a batalha rage acima. Mulheres tentam se esconder das forças soviéticas que se aproximam. Famílias se barricadam em porões, esperando que o pesadelo termine. A liderança nazista começa sua desintegração final. No dia 22 de abril, Hitler realiza uma conferência militar no Führerbunker, que se transforma em um colapso explosivo. Quando informado de que o ataque do general da SS Felix Steiner para aliviar Berlim não se concretizou porque Steiner não tem tropas suficientes, Hitler explode em um acesso de raiva descontrolada. Ele grita que foi traído pelo exército, que os generais são traidores, que todos o abandonaram. Ele declara que a guerra está perdida, que permanecerá em Berlim, que se suicidará quando chegar o fim. Seus subordinados testemunham o colapso psicológico completo do Führer, suas delusões finalmente destruídas pela realidade militar inegável. Esta conferência marca o ponto de virada quando muitos líderes nazistas percebem que Hitler não deixará Berlim, que ele pretende morrer no bunker, que eles devem fazer seus próprios arranjos para a sobrevivência. Hermann Göring envia um telegrama perguntando se deve assumir a liderança do Reich. Hitler interpreta isso como uma presunção traiçoeira e ordena a prisão de Göring. Heinrich Himmler contata secretamente o conde sueco Folke Bernadotte para negociar a rendição aos aliados ocidentais. Quando Hitler descobre essa traição,
Ele ordena a prisão e execução de Himmler, embora a ordem não possa ser cumprida. Até o 23º de abril, as forças soviéticas completam o cerco a Berlim. Os exércitos de Zhukov e Konev se encontram a oeste da cidade, aprisionando aproximadamente 300.000 defensores alemães dentro da capital. O cerco também aprisiona os remanescentes do 9º Exército nas florestas ao sudeste de Berlim. O general Theodor Busse tenta abrir caminho para o oeste, mas as forças soviéticas bloqueiam todas as tentativas. O 9º Exército torna-se um pocket dentro de um pocket, sendo lentamente comprimido e destruído. Dentro de Berlim sitiado, a defesa contrai-se em direção ao centro da cidade. As tropas soviéticas controlam completamente os subúrbios orientais e avançam para o oeste, em direção a distritos mais centrais. A batalha desenvolve-se em anéis concêntricos de zonas de combate, com as forças soviéticas apertando seu controle sobre cada perímetro defensivo sistematicamente. Os defensores alemães recuam de uma posição para outra, lutando ações de atraso, tentando desacelerar o avanço inevitável em direção à chancelaria do Reich e ao Führerbunker, onde Hitler espera. A pressão psicológica sobre os defensores alemães atinge pontos de ruptura. Muitos são adolescentes ou homens idosos com treinamento mínimo, lançados em um combate urbano brutal contra tropas de assalto soviéticas experientes. Alguns desmoronam sob a pressão, fugindo de seus postos ou se rendendo. Outros lutam com uma coragem desesperada nascida do medo, da ideologia ou da simples recusa em desistir. A polícia militar e as unidades da SS executam desertores publicamente, pendurando corpos em postes de luz com placas declarando-os traidores, mantendo o terror atrás das linhas alemãs, mesmo enquanto as forças soviéticas avançam. Albert Speer, arquiteto e ministro de armamentos de Hitler, visita o Führerbunker uma última vez. Ele confessa que sabotou as ordens de terras queimadas de Hitler, que impediu a destruição da infraestrutura alemã, que tentou preservar algo para o futuro da Alemanha. Hitler recebe esta confissão com estranho desapego, como se a traição de Speer fosse apenas mais uma em uma série interminável. Speer deixa o bunker sabendo que nunca verá Hitler vivo novamente. Um oficial da Wehrmacht escreve mais tarde: "Lutamos não porque acreditássemos na vitória, mas porque não conseguíamos imaginar o que mais fazer, porque render-se parecia tão perigoso quanto lutar, porque estávamos presos em um pesadelo sem saída, e lutar era simplesmente o que os soldados faziam, mesmo quando toda a esperança havia desaparecido." Um civil de Berlim lembra: "Os russos estavam vindo de uma direção, a SS estava caçando desertores de outra, e nós estávamos presos entre os dois, orando para que o próximo projétil não atingisse nosso porão, que os próximos soldados que entrassem pela porta mostrassem misericórdia, que de alguma forma fôssemos sobreviver para ver mais um dia." Até o dia 25 de abril, as forças soviéticas penetraram a apenas 1 quilômetro da chancelaria do Reich. O som distinto dos foguetes Katyusha acompanha o constante estrondo da artilharia. Os canhões de tanque destroem edifícios a queima-roupa. A batalha converge no quarteirão do governo, no coração simbólico do poder nazista, no bunker onde Adolf Hitler se prepara para seu ato final. O fim se aproxima rapidamente agora, medido em dias e não em semanas, e todos em Berlim sabem disso. 25 de abril de 1945 traz significado simbólico e estratégico. As forças soviéticas e americanas se encontram em Torgau, no rio Elba, cortando a Alemanha ao meio e encerrando qualquer possibilidade de resistência alemã coordenada. O evento recebe atenção mundial. Soldados do leste e do oeste apertando as mãos em uma ponte destruída, celebrando o fim iminente da guerra na Europa. Mas em Berlim, o simbolismo não significa nada. A batalha pela capital entra em sua fase final, a mais brutal, enquanto os exércitos soviéticos comprimem os defensores alemães restantes em um bolso cada vez menor, centrado no quarteirão do governo. O edifício do Reichstag, embora bombardeado e parcialmente em ruínas, torna-se um objetivo primário soviético. A enorme estrutura de pedra representa o parlamento alemão,
um símbolo do Estado que os nazistas destruíram em 1933 e agora serve como um poderoso alvo de propaganda. Stalin quer que a bandeira soviética seja içada sobre o Reichstag antes de 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, para demonstrar o triunfo soviético sobre o fascismo no feriado mais significativo do mundo comunista. O Marechal Zhukov designa a tarefa ao exército da 8ª Guarda do general Vassily Chuikov, a mesma formação que defendeu Stalingrado 3 anos antes. O círculo se fecha à medida que os defensores de Stalingrado se tornam os conquistadores de Berlim. A luta em torno do Reichstag epitomiza a intensidade e o horror da guerra urbana. Os defensores alemães fortificam as ruínas do edifício, posicionando metralhadoras para cobrir as abordagens, estabelecendo posições de tiro nos corredores marcados por explosões. As tropas de assalto soviéticas atacam através do terreno aberto, sofrendo pesadas baixas devido ao fogo defensivo concentrado. A artilharia bombardeia a estrutura, fazendo colapsar seções de parede e telhado. Caça-tanques disparam diretamente pelas janelas. Equipes de lanças-chamas avançam para eliminar os defensores. A batalha torna-se íntima e selvagem, lutada nos degraus do edifício, através de seus corredores, subindo suas escadas, de sala em sala e andar por andar. Os soldados soviéticos lutam com determinação alimentada por anos de sofrimento e sacrifício. Eles lembram do cerco a Leningrado, onde centenas de milhares morreram de fome. Eles lembram das execuções em massa em territórios ocupados. Eles lembram das aldeias queimadas e das populações assassinadas. Eles carregam consigo a raiva acumulada de uma nação que perdeu 27 milhões de pessoas devido à agressão alemã. Quando eles atacam posições alemãs, mostram pouca misericórdia. Quando encontram tropas da SS, raramente capturam prisioneiros. A batalha por Berlim se torna uma retribuição entregue em chumbo e explosivos. Os defensores alemães no quartel do governo consistem em uma mistura de regulares da Wehrmacht, fanáticos da Waffen-SS, voluntários estrangeiros e unidades de emergência mobilizadas às pressas. Muitos estão exaustos além do limite, tendo lutado continuamente por dias, sem comida, água ou descanso adequados. Sua munição está perigosamente baixa. Os suprimentos médicos desaparecem completamente. Os soldados feridos não recebem tratamento além de um curativo grosseiro. Os mortos permanecem onde caem, às vezes usados como sacos de areia ou barricadas, porque remover corpos é impossível. No entanto, muitos continuam lutando com um fatalismo que mistura coragem, desespero e a consciência de que a rendição pode trazer seus próprios horrores. No Führerbunker, o mundo de Hitler se reduz a alguns quartos de concreto a 30 metros abaixo do jardim da chancelaria do Reich. O complexo do bunker consiste no Führerbunker inferior, onde Hitler vive e trabalha, e no Vorbunker superior, onde a equipe e os guardas se refugiam. Aproximadamente 40 pessoas ocupam esta tumba subterrânea: Hitler e sua companheira Eva Braun, Joseph Goebbels, com sua esposa Magda, e seus 6 filhos, Martin Bormann, a equipe pessoal de Hitler, guardas, secretárias e oficiais militares. Eles existem em uma atmosfera densa, com fumaça de cigarro, cheiro de concreto úmido e a pressão psicológica do destino iminente. O sistema de ventilação trabalha contra o peso dos escombros acumulados acima. Os geradores elétricos pulsam constantemente. As paredes estremecem quando pesados projéteis atingem nas proximidades. A rotina diária de Hitler continua com uma repetição mecânica, apesar da futilidade óbvia. Ele realiza conferências militares onde generais relatam desastres e Hitler emite ordens que ninguém consegue cumprir. Ele estuda mapas marcados com posições de unidades que já não correspondem à realidade. Ele planeja ofensivas de alívio que nunca se concretizarão. Ele alterna entre acessos de raiva explosiva e períodos de calma inquietante. Seu deterioramento físico acelera visivelmente. Sua mão esquerda treme incontrolavelmente. Ele anda com uma marcha arrastada. Seu uniforme pende frouxamente sobre uma estrutura consumida pelo estresse e pelos medicamentos estimulantes que seu médico administra. Ele tem 56 anos, mas parece várias décadas mais velho. No dia 26 de abril,
o alcance total da traição de Heinrich Himmler chega até Hitler. Ele descobre que o chefe da SS tentou negociar a rendição aos aliados ocidentais através do conde Bernadotte, violando diretamente as ordens de Hitler de lutar até o fim. A notícia provoca mais uma explosão de fúria. Hitler ordena a prisão e execução de Himmler, embora a ordem não possa ser cumprida porque Himmler fugiu. Hermann Fegelein, representante de Himmler no bunker e cunhado de Eva Braun, é preso ao tentar escapar de Berlim com roupas civis. Ele é levado ao jardim da chancelaria do Reich e executado. A raiva de Hitler pela traição o consome mesmo com as tropas soviéticas lutando a 2 quadras de distância. Eva Braun, a companheira de longa data de Hitler, mantida oculta do público alemão durante toda a guerra, insiste em permanecer no bunker apesar das ofertas para evacuar. No dia 29 de abril, Hitler decide se casar com ela em uma breve cerimônia civil conduzida por um funcionário da cidade, levado ao bunker para esse propósito. O casamento ocorre logo após a meia-noite, um interlúdio bizarro na escuridão crescente do bunker. Hitler e Eva Braun trocam votos enquanto projéteis soviéticos explodem acima deles. A cerimônia dura minutos, não há celebração, não há recepção, apenas um breve momento de normalidade em circunstâncias completamente anormais. Depois, Hitler dita seus testamentos pessoal e político, documentos que culpam todos, menos ele mesmo, pela catástrofe da Alemanha. Os combates acima do solo intensificam-se até um clímax. No dia 29 de abril, as tropas soviéticas atacam o Reichstag novamente, desta vez com uma força avassaladora. Engenheiros de combate destroem posições defensivas. A infantaria invade as brechas. A luta ocorre nas escadas, nos corredores, nas salas de comitês onde a democracia uma vez funcionou. Os defensores alemães recuam para cima, andar por andar, fazendo sua última defesa nos níveis superiores. Soldados soviéticos plantam bandeiras vermelhas em várias partes do edifício, mas o momento mais famoso ocorre quando os sargentos Mikhail Yegorov e Meliton Kantaria erguem a bandeira da vitória soviética na cúpula do Reichstag, nas primeiras horas da manhã do dia 30 de abril. Fotógrafos capturam o momento em fotografias encenadas tiradas mais tarde no mesmo dia, imagens que se tornam símbolos icônicos do triunfo soviético. O perímetro ao redor da chancelaria do Reich contrai-se a meras centenas de metros. A artilharia soviética pode mirar em edifícios específicos com tiro direto. O som distinto dos órgãos de Stalin, o apelido que os soldados alemães dão aos lançadores de foguetes Katyusha, anuncia outro bombardeio de explosivos. Os tanques T-34 avançam pelas ruas, seus canhões disparando contra pontos fortes a curta distância. Os defensores alemães restantes recuam para o complexo da chancelaria do Reich, preparando-se para uma última resistência que só pode atrasar o inevitável por horas. Hitler passa o dia 30 de abril fazendo os preparativos finais. Ele distribui cápsulas de cianeto para aqueles que desejam evitar a captura. Ele testa uma cápsula em seu cão Blonde para garantir que o veneno funcione. Ele se despede dos membros da equipe. Ele dá instruções para a disposição de seu corpo, insistindo que deve ser queimado para evitar que os soviéticos exibam seu cadáver como um troféu. No início da tarde, ele se retira para seus aposentos pessoais com Eva Braun. Às aproximadamente 3h30 da tarde, um único tiro é ouvido. A equipe espera, nervosamente, do lado de fora. Após alguns minutos, eles entram e encontram Hitler morto de um tiro auto-infligido na cabeça e Eva Braun morta por envenenamento com cianeto. O homem que trouxe catástrofe à Europa, que ordenou a morte de milhões, que mergulhou o mundo em uma guerra total, encerra sua vida em um bunker de concreto enquanto soldados soviéticos lutam acima. Martin Bormann e outros carregam os corpos até o jardim da chancelaria do Reich através de um corredor que emerge perto da entrada do bunker. As granadas de artilharia soviéticas explodem nas proximidades. Os corpos são colocados em uma cratera rasa, regados com gasolina e incendiados. A cremação é apressada e incompleta. Os projéteis soviéticos forçam as testemunhas a voltar para o bunker. Os corpos queimam por horas ao ar livre, um fim adequado para o Führer,
que exigiu guerra total e recebeu uma derrota total. Joseph Goebbels assume a liderança pelas poucas horas que sobrevive a Hitler. Ele tenta negociar com os comandantes soviéticos, enviando o general Hans Krebs, que fala russo, através das linhas para discutir os termos. Os soviéticos exigem rendição incondicional. Goebbels recusa, talvez por delírio, talvez por entender que a rendição não oferece misericórdia para aqueles responsáveis pelos crimes nazistas. Na noite do 1º de maio, Goebbels e sua esposa Magda envenenam seus 6 filhos com cianeto, assassinando-os em suas camas no bunker. Depois, o casal vai ao jardim onde o corpo de Hitler queimou. Eles tomam cianeto e ordenam a um guarda da SS que os atire. A família Goebbels torna-se o último sacrifício à ideologia de Hitler. Os restantes ocupantes do bunker tentam escapar na noite de 1º para 2º de maio. Eles se dividem em pequenos grupos e tentam fugir através de túneis de metrô e atravessar o campo de batalha que Berlim se tornou. Alguns conseguem alcançar as linhas americanas ou britânicas a oeste. Muitos são mortos ou capturados por patrulhas soviéticas. Martin Bormann ou morre durante a tentativa de fuga ou escapa e morre depois. Seu destino permanece incerto por décadas. O Führerbunker esvazia, seus ocupantes se dispersando na cidade em chamas, deixando para trás os corpos das últimas horas da liderança nazista. O general Helmut Weidling, comandante da área de defesa de Berlim, percebe que a resistência continuada não serve para nada. No dia 2 de maio, ele ordena que as forças alemãs em Berlim parem de lutar. Soldados emergem de porões e ruínas com bandeiras brancas. As unidades se rendem em massa. A batalha por Berlim termina não com um clímax dramático, mas com exaustão, capitulação e alívio de que os disparos finalmente cessaram. Aproximadamente 130.000 soldados alemães tornam-se prisioneiros. Milhares a mais estão mortos nas ruas, enterrados sob escombros ou caídos em posições defensivas. Uma das secretárias de Hitler mais tarde recorda: "Quando ouvimos o tiro, sabíamos que finalmente havia acabado, que o homem que nos trouxe a este lugar estava morto, e não sentimos tristeza, mas uma estranha sensação de alívio, como se finalmente pudéssemos parar de fingir que algo poderia ser salvo." Um soldado soviético se lembra: "Quando erguemos a bandeira sobre o Reichstag, a havíamos carregado todo o caminho de Stalingrado, e ergê-la significava que cada morte, cada sacrifício, cada horror que suportamos teve um propósito, que derrotamos o inimigo que invadiu nossa pátria e fizemos isso em sua capital." Berlim fica em silêncio pela primeira vez em semanas. As armas param de disparar. As bombas param de cair. Um silêncio assustador se instala sobre a cidade arruinada. A fumaça sobe de incontáveis incêndios. O cheiro da morte paira no ar. Os sobreviventes emergem cautelosamente dos porões para encontrar sua cidade transformada em uma paisagem de total destruição. O Terceiro Reich está morto. Hitler está morto. A guerra na Europa se aproxima do fim, mas para Berlim e seu povo, o pesadelo ainda não acabou. Está apenas começando sua próxima fase. O custo humano da queda de Berlim estonteia a compreensão. As forças soviéticas sofrem aproximadamente 80.000 mortos e 280.000 feridos durante a operação em Berlim, perdas que excedem as perdas americanas durante toda a guerra na Europa. As baixas militares alemãs na batalha atingem níveis catastróficos. Aproximadamente 92.000 mortos, 220.000 feridos e 474.000 capturados. Estes números representam apenas soldados, os homens que lutaram fardados. O custo civil acrescenta camadas de horror a estatísticas já ensopadas em sangue. Entre 100.000 e 150.000 civis de Berlim morrem durante as 2 semanas da batalha. A artilharia e os bombardeios são responsáveis por muitas mortes. Os obuses soviéticos atingem edifícios de apartamentos lotados de famílias abrigadas em porões. Ataques aéreos incendeiam quarteirões inteiros. Muitos civis morrem por causas mais difíceis de quantificar: fome, doença, execução pelas autoridades nazistas por derrotismo, assassinato por soldados soviéticos,
suicídio para escapar aos horrores antecipados. O número exato nunca será conhecido porque a manutenção de registros entra em colapso durante o caos da batalha, e muitos corpos permanecem enterrados nos escombros por meses ou anos. O tratamento da população feminina de Berlim se torna um dos capítulos mais sombrios da batalha. Os soldados soviéticos cometem violência sexual em massa em uma escala quase sem paralelo histórico. Estimativas sugerem que até 100.000 mulheres em Berlim sofrem estupro, algumas várias vezes, algumas estupradas em grupo, algumas assassinadas em seguida. A violência afeta todas as demografias: mulheres jovens e mulheres idosas, mães e filhas, mulheres alemãs e mulheres estrangeiras que fugiram para Berlim como refugiadas. A liderança militar soviética faz pouco para prevenir essas atrocidades e, em alguns casos, as incentiva tacitamente como vingança pelos crimes alemães na União Soviética. O trauma psicológico infligido aos sobreviventes é tão devastador quanto as lesões físicas. Mulheres que sofreram violência sexual carregam cicatrizes que nunca cicatrizam completamente. Crianças que testemunharam atrocidades perdem a inocência de maneiras que deformam seu desenvolvimento. Homens que falharam em proteger suas famílias carregam uma culpa que os destrói internamente. O trauma coletivo da população de Berlim cria danos psicológicos que persistem por gerações. Muitos sobreviventes nunca falam sobre o que vivenciaram, enterrando memórias dolorosas demais para serem reconhecidas, passando o trauma para filhos e netos através do silêncio e da distância emocional. Os prisioneiros de guerra enfrentam destinos incertos. As forças soviéticas marcham aproximadamente 474.000 soldados alemães para a catividade. Muitos já estão feridos, famintos ou doentes. Eles começam longas marchas para leste em direção aos campos de prisioneiros na União Soviética, Polônia e outros locais. Milhares morrem durante o transporte por exaustão, doença ou brutalidade casual. Aqueles que chegam aos campos entram em um sistema que oferece comida mínima, condições de trabalho brutais e indiferença ao sofrimento. Muitos prisioneiros de guerra alemães permanecem em catividade soviética por anos após o fim da guerra. Alguns nunca retornam para casa. Suas famílias passam décadas sem saber se pais, maridos e filhos morreram na batalha, pereceram nos campos ou ainda sobrevivem em algum lugar no vasto sistema prisional da União Soviética. A busca por pessoas desaparecidas torna-se uma obsessão para inúmeras famílias. Esposas procuram maridos, pais buscam filhos, filhos procuram pais, irmãos buscam um ao outro. O caos da queda de Berlim separou as famílias de forma catastrófica. Alguns fugiram em direções diferentes. Alguns se abrigaram em diferentes porões. Alguns evacuaram, enquanto outros permaneceram. Alguns morreram, enquanto outros sobreviveram. Nas semanas e meses após a batalha, os sobreviventes colam avisos nas paredes, visitam estações de ajuda, verificam listas de mortos e capturados, esperando por informações, temendo a confirmação da perda. O número de órfãos está na casa das dezenas de milhares. Crianças cujos pais morreram no bombardeio, na batalha ou em suas consequências imediatas vagam sozinhas ou em pequenos grupos pelas ruínas de Berlim. Algumas são bebês, outras adolescentes. Organizações de ajuda lutam para cuidar delas com recursos esticados de forma impossivelmente fina. Os orfanatos estão transbordando. Famílias adotivas não podem ser encontradas em número suficiente. Muitas crianças simplesmente existem nas ruas, procurando comida, dormindo em escombros, formando famílias improvisadas com outros órfãos. As vítimas mais jovens da guerra enfrentam futuros marcados pela perda, trauma e abandono. A destruição física de Berlim parece quase total. Aproximadamente 70% do centro da cidade está em ruínas. Vizinhanças inteiras foram reduzidas a campos de destroços onde as ruas mal podem ser identificadas. Edifícios históricos que estiveram de pé por séculos estão perdidos para sempre. A Igreja Memorial Kaiser Wilhelm sobrevive como uma concha queimada. A Catedral de Berlim sofre danos severos.
O Reichstag está esvaziado pelo fogo e por projéteis. Blocos de apartamentos desabam sobre si mesmos, criando montanhas de tijolos quebrados e metal retorcido. A infraestrutura essencial para a vida urbana para de funcionar. Sistemas de água, sistemas de esgoto, redes elétricas, gasodutos, redes de transporte. A tarefa de remover corpos dos escombros começa imediatamente, mas continua por meses. Civis alemães, supervisionados pelas autoridades soviéticas, formam brigadas de trabalho para escavar as ruínas. Eles encontram cadáveres em todos os estágios de decomposição, corpos frescos dos últimos dias de combate, corpos com semanas de idade de bombardeios anteriores, restos mumificados de ataques aéreos meses antes. Covas comuns são cavadas em parques e espaços abertos. Os corpos são enterrados rapidamente com mínima cerimônia, porque o calor e as doenças tornam a demora perigosa. Muitos mortos nunca são identificados, enterrados anonimamente em covas comuns, marcadas apenas por cruzes de madeira rudimentares, ou nada. A doença ameaça dizimar a população sobrevivente. Tifo, disenteria e tuberculose se espalham por porões superlotados e abrigos improvisados. As instalações médicas funcionam quase que normalmente. Os médicos trabalham sem suprimentos adequados, sem anestesia, sem antibióticos. Eles amputam membros com serras. Eles costuram feridas com linha comum. Eles assistem os pacientes morrerem de infecções que a medicina adequada poderia tratar facilmente. O exército soviético oferece alguma assistência médica, mas prioriza seus próprios feridos. Os civis alemães devem, em sua maioria, se virar sozinhos em uma cidade onde farmácias estão saqueadas e hospitais estão destruídos. A fome continua a ser uma ameaça imediata. O sistema de distribuição de alimentos entrou em colapso completamente. Os armazéns estão vazios ou inacessíveis sob os escombros. As fazendas ao redor de Berlim estão em ruínas ou sob controle soviético. As autoridades soviéticas começam a organizar a distribuição de alimentos, mas as rações permanecem mínimas. Algumas centenas de gramas de pão por dia, às vezes complementadas com uma sopa rala ou vegetais. Isso fornece calorias insuficientes para a sobrevivência, especialmente para aqueles que realizam trabalho físico. Os berlinenses recorrem a medidas desesperadas: comer grama, apanhar ratos, preparar substitutos a partir de casca de árvore, trocando heranças familiares por batatas. As autoridades de ocupação soviéticas estabelecem um governo militar em Berlim durante os primeiros dias de maio. Eles dividem a cidade em setores correspondentes às frentes que a conquistaram. Comandantes emitem ordens e decretos. Toques de recolher restringem o movimento. Civis devem portar documentos de identidade. Nazistas suspeitos são presos, às vezes com base em denúncias de vizinhos que resolvem questões pessoais. O NKVD, Polícia Secreta Soviética, inicia a interrogatório sistemático de prisioneiros e civis detidos, buscando inteligência, identificando criminoso de guerra e estabelecendo controle sobre a população ocupada. O trabalho de reconstrução começa em meio às ruínas, embora a verdadeira reconstrução esteja anos no futuro. Civis removem entulhos das ruas principais para que os veículos militares possam passar. Eles consertam canos de água sempre que possível. Eles estendem fios elétricos temporários. Eles estabelecem mercados improvisados onde as pessoas podem trocar o que possuem. Eles pintam endereços em paredes arruinadas para que o sistema de correios possa eventualmente funcionar. Eles iniciam a tarefa esmagadora de criar funcionalidades básicas em uma cidade que deixou de ser uma cidade e se tornou um cemitério. Uma mulher alemã recorda décadas depois: quando finalmente emergimos do porão após o fim da luta, não reconhecemos nossa própria rua. Tudo estava destruído, nosso prédio havia desaparecido, nossos vizinhos estavam mortos e simplesmente ficamos em meio aos escombros chorando porque não sabíamos o que mais fazer. Um trabalhador da Cruz Vermelha relata: a magnitude do sofrimento humano ultrapassou tudo o que eu já havia testemunhado. Crianças morrendo de fome, mulheres traumatizadas além das palavras,
soldados feridos deitados sem atendimento, pessoas idosas morrendo silenciosamente em cantos porque ninguém tinha recursos para ajudá-las, e sobre tudo isso pairava o cheiro da morte e o som de pessoas chorando. Berlim. Em maio de 1945, existe como talvez a cidade maior mais devastada na história humana até aquele ponto. Sua população, que antes era de 4 milhões, foi reduzida para aproximadamente 2.500.000 sobreviventes, vivendo em condições que se aproximam do medieval. A capital nazista, o coração do Reich de Hitler, a cidade que celebrou a conquista e proclamou um império milenar, encontra-se em ruínas absolutas, um monumento às consequências da ambição totalitária, da guerra agressiva e da ideologia genocida. A reconstrução física levará décadas. A recuperação psicológica levará ainda mais tempo. Para muitos sobreviventes, a recuperação nunca vem verdadeiramente. A queda de Berlim representa muito mais do que uma vitória militar ou a conquista de uma cidade. Marca o fim definitivo da Alemanha nazista, a extinção de um regime que ameaçou remodelar o mundo de acordo com sua visão de hierarquia racial e controle totalitário. Quando os soldados soviéticos levantam sua bandeira sobre o Reichstag no dia 30 de abril de 1945, eles sinalizam não apenas a captura de um edifício, mas a morte de uma ideologia que trouxe um horror sem precedentes ao século XX. O Terceiro Reich, que Hitler prometeu que duraria 1000 anos, sobreviveu apenas 12 anos desde sua criação até sua obliteração nas ruínas de sua própria capital. A importância estratégica da queda de Berlim vai além do fim da Guerra Europeia. A batalha demonstra de forma conclusiva que o resultado da guerra industrial depende da capacidade econômica, da disponibilidade de recursos e da habilidade de sustentar um conflito prolongado. As vantagens militares iniciais da Alemanha em treinamento, táticas e equipamentos se mostram insuficientes contra o poderio industrial combinado das potências aliadas. A União Soviética sozinha supera a Alemanha em tanques, aeronaves e artilharia em fatores de 2:1 ou mais. Quando combinada com a produção industrial americana e britânica, a disparidade se torna esmagadora. A queda de Berlim valida o cálculo estratégico de que guerras entre potências industriais são vencidas nas fábricas tanto quanto nos campos de batalha. O custo humano para alcançar a vitória molda a consciência pós-guerra em toda a Europa e o mundo. Os 27 milhões de mortos da União Soviética, uma cifra que inclui aproximadamente 14 milhões de civis assassinados em territórios ocupados ou mortos de fome pelas políticas alemãs, representam perdas tão catastróficas que a sociedade soviética requer décadas para se recuperar demograficamente. A Batalha de Berlim em si, consumindo aproximadamente 400.000 feridos soviéticos e alemães em apenas 2 semanas, demonstra o terrível preço da guerra urbana e a contabilidade final da guerra total. Cada família na União Soviética experimenta perda. Cada família na Alemanha enfrenta as consequências do regime que permitiram ou apoiaram. A divisão de Berlim e da Alemanha em zonas de ocupação, inicialmente uma medida militar temporária, torna-se a realidade definidora da geografia da Guerra Fria. A cidade que Hitler pretendia como a capital de um império que se estendia por todo o continente torna-se, em vez disso, a linha de frente da confrontação ideológica entre comunismo e capitalismo. O Muro de Berlim, construído em 1961, divide literalmente a cidade entre leste e oeste, criando uma manifestação física da cortina de ferro que Winston Churchill descreve descendo sobre a Europa. O muro permanece por 28 anos como um símbolo de divisão, repressão e as consequências das tensões não resolvidas da Segunda Guerra Mundial. A documentação dos crimes nazistas descobertos enquanto as forças aliadas invadiam a Alemanha fornece evidências inegáveis para os julgamentos de Nuremberg e estabelece a verdade histórica sobre o Holocausto e outras atrocidades. Os arquivos capturados em Berlim, o testemunho de sobreviventes e as evidências físicas dos campos de extermínio criam um registro histórico que impede a negação ou minimização da criminalidade nazista. Os julgamentos que se seguem à queda de Berlim
estabelecem precedentes para o direito internacional, criando o conceito de crimes contra a humanidade e o princípio de que seguir ordens não oferece defesa para participar de genocídio. Essas inovações legais moldam a justiça internacional por décadas. As lições que as instituições militares extraem da queda de Berlim influenciam a doutrina e o planejamento ao longo da Guerra Fria. A dificuldade e o custo da guerra urbana tornam-se aparentes para todos os observadores. A vulnerabilidade das populações civis em tempo de guerra total impulsiona o desenvolvimento de programas de defesa civil e a consideração das implicações das armas nucleares. A eficácia das operações de forças combinadas, que coordenam infantaria, blindagem, artilharia e poder aéreo, torna-se doutrina padrão. A importância da logística, do suporte e da mobilização industrial recebe nova ênfase. Teóricos militares estudam Berlim como antes estudavam Stalingrado, extraindo lições sobre determinação, sacrifício e a mecânica das lutas urbanas. Para a Alemanha, a queda de Berlim e a extinção do regime nazista permitem uma eventual reconstrução da identidade nacional, embora o processo se prove doloroso e incompleto. A divisão da Alemanha em leste e oeste cria duas visões concorrentes da sociedade alemã pós-nazista. A Alemanha Ocidental abraça a democracia, a integração com a Europa Ocidental e a confrontação com o passado nazista por meio da educação e da memória. A Alemanha Oriental, sob o regime comunista, alega legitimidade antifascista, enquanto reprime uma plena reflexão histórica. A reunificação em 1990 permite finalmente uma reflexão nacional abrangente sobre o período nazista, embora os debates sobre memória, responsabilidade e interpretação histórica continuem até o século XXI. A cidade física de Berlim se torna um palimpsesto da história do século XX. As ruínas são gradualmente limpas e reconstruídas, mas os vestígios permanecem. Edifícios marcados por balas permanecem preservados como lembretes. Locais de memória marcam locais significativos. O Reichstag, restaurado e renovado, abriga o parlamento alemão reunificado, sua cúpula de vidro projetada para simbolizar transparência e democracia, construída sobre o edifício que soldados soviéticos invadiram em 1945. A cidade abraça sua história, complicada em vez de escondê-la, criando uma paisagem urbana onde passado e presente coexistem em constante diálogo. A queda de Berlim traz avisos para gerações subsequentes sobre os perigos do totalitarismo, nacionalismo agressivo e extremismo ideológico. As ruínas demonstram o que acontece quando nações abraçam líderes que prometem grandeza através da conquista, quando as populações aceitam o bode expiatório de minorias, quando as sociedades trocam liberdade por segurança ou prosperidade. As fotografias e filmagens da destruição de Berlim, o testemunho dos sobreviventes e o registro histórico de como o regime nazista levou a Alemanha de uma república democrática à total ruína servem como contos de advertência sobre a fragilidade da civilização e as consequências de permitir que o ódio guie a política nacional. O legado da batalha vive na memória e na comemoração em várias nações. Museus de guerra soviéticos em todos os antigos países do Bloco Oriental honram os mortos da Grande Guerra Patriótica, com a captura de Berlim sendo tratada como a conquista culminante que justifica todos os sacrifícios. A lembrança alemã enfatiza o sofrimento causado pelo nazismo e a importância de garantir que tal horror nunca volte a ocorrer. Nações aliadas ocidentais marcam a queda de Berlim como validação de sua luta contra o fascismo, embora seu papel relativamente menor na captura real da capital crie uma certa estranheza histórica em reivindicar crédito. Como um historiador reflete mais tarde, a queda de Berlim provou que nenhum regime, independentemente de seu poder militar ou fervor ideológico, pode sobreviver quando faz guerra contra o mundo e aliena a humanidade através de atrocidades sistemáticas. Os escombros da capital de Hitler permanecem como testemunho da futilidade última da ambição totalitária e do terrível custo de sua derrota. A cidade que celebrou a conquista tornou-se o palco do julgamento final.
e o mundo que emergiu de suas ruínas, embora imperfeito, representou a rejeição da civilização, a visão nazista e sua determinação de que tal escuridão nunca mais deva consumir a humanidade.